Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Fit Certified 365. Nós estamos aqui hoje com o Marcos Vinícius, do SESC Paraná, e logicamente com o Dr. Marcelo Leitão, nosso diretor médico. Vocês devem lembrar que no último episódio a gente meio que deixou ele sem como dizer não para a gente, e hoje ele é nosso diretor médico mesmo. E a ideia hoje é discutir mais um pouco sobre o valor do teste de aptidão física. Lembrando que, hoje não custa nada para você fazer os seus exames, levar para as suas provas. E a ideia hoje é exatamente discutir isso. Como que a gente pode melhorar a qualidade e a segurança das provas, no Brasil inteiro. E hoje a gente vai conversar com o Marcos Vinícius sobre a prova do SESC aqui do Paraná, e conversar com ele, entender o que eles estão fazendo e como que vocês podem participar tanto do Fit Certified 365 quanto da prova da Maratona do SESC do Paraná. Ok? Marcelo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Leitão. Obrigado, Vinícius, por ter vindo aqui. Emílio, tudo bem? Então, a gente vai fazer essa conversa hoje com o Marcos Vinícius, que é diretor de Esporte, Lazer e Saúde do SESC Paraná. Mais do que isso, é um amigo de longos anos. Já trabalhamos juntos em vários eventos do SESC. Mas o Vinícius vem aqui para falar um pouquinho sobre essa questão da importância do atestado médico para oferecer maior segurança para o atleta nos eventos esportivos, e principalmente porque o Vinícius tem um case, que eu considero um case de sucesso, que é duas provas, as provas talvez mais importantes ou mais emblemáticas que o SESC tem, que são a Maratona de Foz do Iguaçu e o triatlon de Caiobá. O triatlon é uma prova mais antiga ainda, que tem a obrigatoriedade do atestado médico para que as pessoas se inscrevam nessa prova. E aí a gente tem muitas discussões a esse respeito, se é importante, se não é importante, se é fácil, se é difícil, e o Vinícius vem aqui para nos trazer a sua visão, a sua vivência, a sua experiência em relação a esse assunto tão importante. Vinícius, seja muito bem-vindo. Conta para nós um pouquinho como é que é o teu envolvimento, como é que começou a tua história com o SESC, a tua história com os eventos esportivos, para a gente poder, para o pessoal poder conhecer você um pouco melhor. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Emílio, boa noite. É um prazer, a gente estar aqui com vocês e aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho de um tema muito importante, de vital importância na vida de nós seres humanos. Então, agradeço a oportunidade, E como você falou, a gente tem assim um conhecimento pela experiência de alguns anos de estarmos trabalhando no SESC, já vou completar no que vem 40 anos de casa, e na área esportiva aí já também, desde que eu entrei no SESC, por ser cursado em Educação Física, Administração, e aí eu entrei na vaga lá que tinha na época como analista técnico, na área de eventos esportivos. Então já entrei já no meu primeiro dia trabalhando em evento no litoral, evento esportivo, e de lá para cá aí foi essa construção, já há 20 anos na direção dessa área, da área de esportes, de turismo, de saúde, interessante. E realmente, Marcelo e Emílio, acho que está muito certo a gente parar um pouquinho, tentar fazer uma reflexão nesse tema. Poxa, atividade física, atividade esportiva, é maravilhoso, o esporte, mas se mal prescrito, se mal administrado, pode dar muito problema, a gente sabe disso, Então, com muito carinho, com muita atenção que vocês estão nos dando, que a gente pode falar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos, Então, a gente começou lá atrás no SESC, como eu disse, já na atividade física e esportiva, e o próprio SESC foi propiciando a nós, funcionários, a mim, a oportunidade de vivenciar vários eventos pelo Brasil, até fora do Brasil, tive a oportunidade de sair pelo SESC também, crescendo, depois de analista, fui para gerente de área e hoje já há 20 anos como diretor de área também, E nessa atividade de esporte e saúde, Ótimo. Para quem não sabe, o SESC é uma referência, o SESC Paraná, o SESC Brasil também, mas o SESC Paraná em especial, de quem a gente está falando aqui, ele é uma referência no segmento de organização de eventos esportivos, Tem vários eventos que o SESC organiza, que ele oferece para o público em geral, para os comerciários. Desses todos aí que você já vivenciou, com os quais você já esteve envolvido, qual foi o mais marcante para você, Vinícius?
Então, Marcelo, vale a pena citar, né, que o SESC ele tem assim, atividades sistemáticas, né, atividades esportivas no dia a dia, como academia, né, então musculação, pilates, circuitos, né, temos desde danças e danças de salão, né, enfim, ritmos, pilates, yoga, e essas são as atividades sistemáticas esportivas do dia a dia do SESC. Mas nós temos, eventualmente, os nossos eventos pontuais, e dentre vários eventos, jogos, né, jogos diversos em todas as modalidades, só os jogos comerciais, nós temos 13 modalidades esportivas durante o ano, né, fase municipal, daí fase regional, fase final estadual, e aí jogos para terceira idade, jogo para crianças, né? Hoje nós estamos aí com o Sub-15, né, com 180 equipes. Semana passada acabamos o torneio lá em Cascavel, no nosso hotel. Então são várias atividades esportivas para todas as faixas etárias, masculino, feminino. Mas respondendo a tua pergunta, né, os eventos que se despontam mesmo no Sesc Paraná, nós temos o Triatlon de Caiobá, né, que estamos na 36ª edição, ano que vem, já marcado aí para março do ano que vem. As inscrições abrem aí semana que vem. A gente sabe que já é uma competição boa, positiva no sentido do pessoal que participa conseguirem aí uma das 1.500 vagas. Não é fácil, ficam mais de 1.000 na lista de espera, por ser um evento muito bem organizado, muito bem administrado. O litoral nos ajuda, do Paraná, pela sua geografia também. Nós temos ali a Praia Mansa, onde é feita, né, a natação, aí faz o ciclismo também, uma parte da rodovia, tudo totalmente plano. E aí termina com o pedestrianismo, com a corrida ali na Orla, né, na Avenida Atlântica de Caiobá, uma delícia ali, uma maravilha. Então, o triatlon já há 36 anos, Marcelo, é realmente o evento de destaque, onde envolve as 3 modalidades esportivas, que nós temos um carinho imenso. Tive a oportunidade de, junto com o meu companheiro que está no Sesc até hoje, Adalberto Carneiro, que é o nosso gerente lá do Hotel de Caiobá, começarmos com o triatlo, o professor Siqueira na época, né, de atletismo da PUC, nós fizemos na PUC Educação Física, fez em Guaratuba, né, em 87 ele fez um triatlo, e nós estávamos lá assistindo, e em 89 trouxemos para o Sesc, e está até hoje, né? Então a gente tem esse orgulho, essa honra e esse prazer da nossa presidência, nossa diretoria acreditar no evento, e principalmente a comunidade, os atletas, né? O pessoal, é aquela disputa, a gente sempre fala, gente, é duas competições, é antes para conseguir a vaga e depois propriamente dito o evento. E junto, né, com a maratona, com o triatlo, nós viemos com a maratona em Foz do Iguaçu, é uma maratona internacional, também fizemos 15 edições da maratona, e é um percurso muito difícil, a altimetria é muito difícil, né? Todos os participantes que vão lá falam, olha, a gente volta também pela beleza, pela organização, porque larga dentro da Itaipu, chega dentro do Parque Nacional, então é uma beleza maravilhosa, né? Dentro da chegada da maratona ali, mas tem toda essa parte de organização, a parte da médica, que a gente, né, se preocupa muito com isso, né, Marcelo? Então nós temos aí, eu posso dizer, né, hoje o triatlon, a maratona, tem um circuito de corrida de ruas, com 25 etapas dentro do estado, são provas de 5 e 10 quilômetros, e a caminhada para a família de 3, né, 3 quilômetros. Então nós temos esses eventos que são hoje os destaques, né, no pedestrianismo, enfim, que a gente tem que ter todo o cuidado, porque sempre tem aquela questão, né, tem que sempre continuar avançando, melhorando para não cair, né, enfim, e principalmente, além da qualidade, a segurança dos atletas, que é o fundamental, né. O Emílio, né, ele é curitibano, mas ele morou, não sei se ainda mora ou está voltando. É uma discussão, né? Não é para hoje aqui, né? Mas o Emílio morou muitos anos nos Estados Unidos. Mesmo assim, eu tenho certeza que já tinha ouvido falar do triatlo de Caiobá, né? Sim, sim. Não, e é importante porque a gente vê, né, o vulto que toma essas coisas, né, esses eventos. E uma das coisas que eu acho super legal que vocês estão fazendo já há 36 anos, né, que você falou, é que vocês em algum momento decidiram, não, daqui nós vamos ter que cumprir certas regras, né? E aí vem uma pergunta para ti que é assim muito direta, talvez até demais, assim. Quando vocês decidiram nos eventos de vocês solicitar
né, ou até demandar que as pessoas tivessem o certificado, eu tenho certeza, quer dizer, não estou querendo colocar você para responder de uma forma ou de outra, mas eu tenho certeza que as pessoas devem ter dito para você, não, isso aqui não vai funcionar, ninguém mais vem, vai ser um problema isso tudo, né? E como é que foi a reação das pessoas? Porque hoje, eu só vou explicar por que eu estou falando isso, Vinícius. Hoje existe um movimento, né, reacionário das pessoas que dizem o seguinte: a gente não vai pedir, a gente não vai fazer, porque isso causa um problema para o atleta. O atleta não vai aceitar que a gente peça, ou que a gente demande um atestado de aptidão física para ele. Qual que é a sua, conta um pouquinho para a gente e para o pessoal que está em casa escutando a gente, qual que é a sua experiência com essa atividade? Então, veja, no SESC, no passado, lá isso há uns mais ou menos 25, 30 anos atrás, nós tínhamos terceirizada toda a nossa parte de atividades físicas. O SESC cedia um espaço e nós tínhamos terceirizados administrando a atividade física. Em foi mais ou menos em 2002, 2003, que o SESC passou então a fazer também, além da coordenação, né, a execução das atividades físicas, as nossas práticas, como eu disse, sistemáticas, o dia a dia, as academias, enfim, e os eventos pontuais também, né? Nós tínhamos às vezes uma empresa ajudando na organização, passamos a usar o nosso trabalho, né? Claro que todas as parcerias, né, que exigem desde as anuências para se fazer um evento, principalmente policiamento, percurso, bombeiros, enfim, salva-vidas, triatlo, enfim, toda a parceria e apoio que a gente necessita, né? Mas o SESC passou a fazer a administração, a gestão. E a partir disso nós começamos a nos questionar, porque o SESC, além do programa de lazer, né, eu mesmo faço a gestão também. São 5 programas dentro do SESC: lazer, educação, cultura, social e saúde. Poxa, se eu sou, né, gestor de esporte, de lazer, mas tem saúde, como é que eu posso negligenciar a questão? Poxa, vamos fazer esporte de qualquer jeito, vamos fazer lá, vamos abrir vaga, vamos botar o pessoal para participar, é bem organizado, tem bastante reidratação, água, frutas, tudo, o SESC faz tudo direitinho. Mas a preocupação, se ele é capaz de fazer, se o ser humano, a pessoa, o atleta ou não atleta, o aventureiro, que às vezes, eu vou tentar fazer um triatlo, uma maratona, poxa, se empolga, ele está condicionado para isso, está preparado. Então o SESC, mais do que nunca, e como gestor há tanto tempo, eu sempre fiz essa reflexão, e conversando com médicos, o próprio Dr. Marcelo, como disse, meu amigo de anos, e, né, enfim, a gente sempre trocou ideias e, puxa, a importância, gente, de estarmos tranquilos no sentido assim, gente, então vamos ver, quanto mais, talvez assim, a gente começar a mostrar a importância das pessoas se cuidarem e, né, terem um atestado médico para algumas atividades esportivas, né, como triatlo, maratona, mesmo nas academias a gente pensou lá atrás, né, e também nos jogos, enfim, nas competições. Então começou essa reflexão, esse estudo, né? Poxa, e além de tudo, o SESC não é só uma academia de eventos, não é uma academia esportiva. O SESC é mais que isso, é um serviço social, né? Então, além de pensar no social, daí tem, como eu disse, tem o programa de saúde, e eu como diretor de saúde, daí vou negligenciar isso. Mas não é fácil, como você disse, que tem muita gente reacionária, às vezes dentro de casa, né? Fora de casa, tivemos pessoas que eram contrárias. Não, mas daí nós vamos afastar, porque precisamos bater meta, né? Nós precisamos ter, se tem 3.000 vagas, as 3.000, mas se você começa a pedir atestado, isso vai dificultar. Muitas empresas não pedem, e aí a gente vai competir no mercado, que tudo é competição de mercado também, já com uma desigualdade, com um fator dificultador, né? Porque tudo custa. Faz a inscrição, a nossa inscrição é um preço abaixo de mercado sempre, porque o SESC é social também, mas você sabe que muita gente que não tem plano de saúde, como é que vai fazer um atestado médico, às vezes, tal, e já faz, então não vou fazer teu evento, a prova. Então a gente teve, sim, muita dificuldade no começo, e ainda temos, né? Até hoje, às vezes, a gente é, né, interrogado, ou se não por um cliente, mesmo por pessoas dentro de casa, será que precisa? Poxa, né, eu mesmo faço esporte, pratico, estou bem, estou super bem, e por que vocês pedem? Então, assim, né, a gente, né, lá atrás fez esse estudo, fez essa análise, conversamos com médicos, eu mesmo fiz um curso em São Paulo, na época, com médicos, com advogados,
né, com fisioterapeutas, profissionais de educação física, e chegamos num consenso que necessita, sim, né, é muito saudável as pessoas estarem aptas à prática da atividade física, seja sistemática ou pontual, principalmente as pontuais, porque daí eu não faço sempre, eu faço de vez em quando, é essas que são perigosas, né? Então, realmente, Emílio, a gente teve dificuldades lá no começo, mas graças a Deus, os nossos gestores maior, eles entenderam a importância, né? E lá, desde o início, né, do triatlo, maratona, pelo menos a gente conseguiu a implantação do atestado médico. Perdemos muitos atletas? Perdemos. Mas muitos diziam assim, pô, eu fui salvo porque fui no médico fazer atestado, detectaram que eu tinha tal problema, aí eu corrigi, fui fazer a operação. Ixi, tivemos vários e vários depoimentos, sabe? Então a gente conseguiu implementar. Quando não atestado, pelo menos a gente faz uma avaliação física ou anamnese no parquet, mas o atestado médico é o fundamental, né? Os exames de saúde regulares e principalmente para a prática de atividade física não tem por onde. Então foi assim, a gente começou lá atrás, mas fomos engatinhando, perdendo atletas, ganhando adeptos, e hoje a gente não tem como pensar em fazer uma maratona e um triatlo, um mesmo circuito, né, sem uma avaliação, sem, né, o trabalho do médico junto, não tem como. Se você tivesse que voltar atrás hoje, 36 anos ou 30 anos atrás, você faria tudo de novo? Exigiria o atestado novamente? Sem sombra de dúvida, Emílio. É uma questão assim, né? Eu estava até falando com o Dr. Marcelo ali antes um pouquinho, né? Na década de 80, 90, tinha um slogan, né, que falava esporte é saúde, Rede Globo de televisão, né? O vozeirão dizia, né? E aí a gente começou a pensar, será que esporte sempre é saúde, se mal prescrito, né? Eu tive a felicidade no SESC de fazer uma especialização em LINS, que era avaliação e prescrição de atividades físicas. Poxa, então eu vi a importância de você avaliar, fazer uma avaliação, para daí você prescrever, o profissional de educação prescrever, né, como você vai fazer a execução dos movimentos, do exercício ou da competição, né? Qual estratégia você vai usar, enfim, como você vai se alimentar, e ali tem tudo, toda a parte nutricional, composição corporal, e tem tudo. Então, mais do que nunca, né, dentro da experiência de eventos dentro do SESC, do dia a dia, do que o SESC me ofereceu também, né, para crescer, fazendo, né, treinamentos, especialização, cursos, e a nossa prática diária, do dia a dia, não é nada como você vivenciar. E tivemos, lamentavelmente, 2 óbitos, né, nas 15 maratonas que nós fizemos, 2 anos tivemos até óbito, então a gente mais do que nunca sabe da importância, Emílio. Então, se eu tivesse que voltar, faria mais ainda, estudaria mais profundamente ainda e traria para dentro do SESC, das instituições, essa educação, sabe? Traria médicos para falar, pessoas que entendem mesmo do metabolismo humano, da necessidade humana, de que precisa. Não é assim, não dá para brincar, né? Então, atividade física é saúde, concordo lá com o slogan, mas se tiver acompanhamento médico, desde a criança, desde a adolescente, não é só para o idoso acima de 60, não. Isso às vezes acontece muito, né, com faixas etárias, né, inferiores. Aí a gente tem visto muita coisa, até porque hoje, né, com toda a tecnologia, né, doutor Marcelo, o pessoal não sai do lado né, do celular, enfim. Então, até eu vejo isso pela minha filha, né? Eu falo, filha, vai dar uma caminhada, vai correr. Ah, pai, tá lá, vai ver, mexe, né? Então, mais do que nunca, Emílio, eu sinceramente, se pudesse voltar, eu entraria com mais força ainda, tanto dentro do SESC, onde eu trabalho, né? Adoro trabalhar, estou lá há tanto tempo, quanto tentaria divulgar isso, como vocês estão tentando fazer, ajudar a comunidade, a importância disso. Então, vocês estão de parabéns e segue firme, né? A gente tem que continuar junto nessa batalha aí. Obrigado, Vinícius. Vinícius, você falou que em algum momento houve uma queda aí de algumas inscrições, mas no longo prazo, você acha que esse processo impactou negativamente na quantidade de pessoas interessadas em participar das provas, ou foi um processo de uma adaptação inicial que depois se normalizou? No começo, realmente, nós tivemos, principalmente quando a gente instituiu, não no triatlon. No triatlon, né, acho que, como a gente já falou, né, da maravilha das 3 modalidades, da geografia lá de Caiobá ser muito favorável ao evento em si,
né? A disputa das vagas, não dá para botar 5.000 pessoas. Eu adoraria ter o triatlo nosso lá com 10, 12, que nem teve a maratona de Curitiba recentemente, tem 16 mil, né? Participantes, maravilhoso isso. Mas nós temos limitação de espaço, né? E de segurança, né? Eu ouço muito o que os bombeiros falam, o que a polícia rodoviária fala, porque são quantas bicicletas ao mesmo tempo, são quantos nadadores para fazer circular as boias ali, né? Demarcatórias da quilometragem, tudo. Então, imaginou aquilo. Então, a gente tem que pensar na segurança. E realmente, né, o triatlo não teve problema de, assim, a gente quando implementou o atestado já no segundo ou terceiro ano, né, não teve problema de baixa porque é muito atrativo, né, as 3 modalidades, né, tanto a natação quanto o ciclismo e a corrida, né, o pessoal gosta e é o desafio de fazer as 3, né, enfim, então não tivemos problemas. Com relação à maratona, tivemos um pouco sim. Né? Tivemos porque fazer também a maratona em Foz do Iguaçu, a segunda maior cidade turística do Brasil, ela não é barata para o pessoal sair da sua cidade e ir para lá, fazer a prova, pagar toda a inscrição e tudo que tem que fazer, hotel e tudo mais. Então teve altos e baixos. Teve um ano que nós deixamos quenianos sem fazer a prova. Isso foi falado no simpósio técnico com o treinador. Não sei se o doutor Marcelo lembra, acho que estava lá conosco, né? Nós contratávamos sempre também o doutor Marcelo como nosso médico oficial da prova. E teve anos que o queniano chegava com o técnico, né, favorito, um dos favoritos da prova. Olha, o certo era ter entregue o atestado até o início da entrega dos kits aqui no simpósio e tal. Mas amanhã a largada é às 6 da manhã. Se 5 para as 6 você me trazer o atestado, faz a prova, senão não. E 5:30 da manhã estava o queniano lá já uniformizado para correr tudo direitinho, fazendo seu aquecimento, né? O técnico com os bracinhos na grade lá, ele me olhou, daí veio o pessoal da Confederação Brasileira de Atletismo, que a gente sempre leva junto para fazer os delegados da prova, tem exame antidoping, tem tudo na maratona. E eu disse assim, não vamos voltar atrás. E eu lembro que o meu diretor na época, chefe acima de mim, falou, pô, mas vai pegar mal pro Sesc e tal, barrar um queniano. Eu falei, não faz mal, vamos aguentar esse rojão. Mas isso vai mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério, que atestado médico é saúde, sabe? A capacidade de saúde. Por que o cara não tem? Será que tem alguma coisa que está escondendo ou não? E que deixe vazar isso para a mídia, não tem problema. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Então, respondendo, né, Marcelo, teve altos e baixos? Teve. Mas eu acho que a manutenção, a garantia de ter que ter o atestado médico foi a melhor coisa. Sabe? Hoje não se discute mais, sabe? Não tem discussão, quem não quer não faz, não tem problema, a vida é sua, né? Você administra como quer, mas o Sesc como uma instituição de educação social e de saúde, de lazer, a gente orienta o senhor que faça, né? Faça lá, às vezes se deixa de gastar um pouquinho lá num churrasquinho, alguma coisa, guarda o dinheirinho, vai no médico, faz, né, um teste de esforço, lá, poxa, é a melhor coisa para a sua vida. E graças a Deus, assim, né? No circuito de corrida de ruas que a gente teve realmente problemas, né? Que é 5 e 10 quilômetros. Então o pessoal acha, não, mas não é 42, não é 21, não é triatlon, 3 modalidades, é só 5 e 10. Porque no começo também a gente não instituiu o atestado, era apenas o parquet, com anamnese e parquet. E depois que nós tivemos os óbitos, 2013, o primeiro óbito na maratona, a gente pensou, repensou, refleti com o doutor Marcelo, perguntei, doutor, e 5 e 10 precisa, será atestado médico? Porque 42 o corpo está ali há mais de 2, 3 horas em esforço, né? Será que precisa para 5 e 10, que é uma prova às vezes de 40 minutos? Vinícius, ele me disse assim, Vinícius, às vezes 5 é mais perigoso que 42. Porque às vezes os aventureiros não treinam, não se preparam. 5 é fácil, vai lá dar o sprint, o tiro e é aí que está o perigo. Então nós fizemos uma reflexão e instituímos o atestado também. Só que aí, lógico, perdemos muita gente, porque daí fazer assim, o pessoal não acreditava, né? Então, a partir do momento que a gente começou a fazer estudos e mostrar dentro da atividade de educação e saúde do Sesc, mostrar o porquê que 5 e 10 pode ser também perigoso e às vezes até mais do que 42, aí o pessoal começou a aceitar de novo, voltar, enfim, então foi essa batalha. Mas tem que fazer o ato educativo mesmo, sabe? Porque não adianta, o pessoal, né, ele acha que está bem, tô forte, estou aqui e tal, mas gente, não dá para bobear, porque você tem, além do seu organismo, do seu corpo, você tem os fatores de clima, de tempo, de altimetria,
muito sol, temperatura, umidade relativa do ar, tem tudo em jogo. E principalmente assistência médica. Tem provas aí que mal tem ambulância, mal tem serviço médico. Imaginou? Então é isso, né, doutor Marcelo? Respondendo a pergunta, sim, acho que tivemos sim problemas de altos e baixos, mas em eventos, não na maratona, e no maratona um pouquinho, né? Porque lá é mais caro, o triatlon nem tanto. Normalmente o pessoal que faz o triatlo, o pessoal de poder aquisitivo um pouquinho maior, né? Que pode ter natação e tal. Mas o pessoal da maratona teve uns momentos, depois a gente tem que fazer uma boa campanha para fortalecer a necessidade, e mantivemos. Como eu disse, deixamos os quenianos de fora. O pessoal, nossa, eles fizeram, gente, que é para o bem próprio de vocês mesmos, né? É para vocês, não é para nós, né? Para nós era fácil aceitar, cobra inscrição e pronto, mas enfim. Mas graças a Deus hoje acho que está bem equilibrado, assim. Mas ainda precisamos continuar na batalha da necessidade, né? E essa questão do queniano, né, ou dos quenianos, eu lembro, a gente estava junto nessa e a gente tem que pensar o outro lado. Imagine se você libera uma pessoa dessas para fazer a prova e porventura acontece alguma coisa com ela. Imagine o impacto e a repercussão, porque daí você abriu uma exceção e você fugiu à tua regra, né? Então, com certeza seria muito pior, né? Exatamente, doutor. É isso, né? Eu acho que a gente não tem como abrir precedentes, né, nessa hora, porque você abre realmente essa possibilidade e vaza, né? E principalmente isso, né? Pode ser que o queniano está super preparado, magrinho, tudo e tal, o cara que compete tem um histórico maravilhoso, mas é ser humano, né? Não é uma máquina programada, tudo pode acontecer. Sim. Né? Então, qualquer coisa, até às vezes não por um mal súbito, mas às vezes um atropelamento. Né? O cara está lá na frente, atravessa um carro no trânsito, Deus o livre, pode. Aí o cara está no hospital, cadê o atestado do caputa? Mas não tem atestado. Mas como não tem atestado? Então, às vezes, em todos os sentidos pode acontecer um problema e a gente tem que estar cercado, né? Acho que da garantia de que ele pelo menos apresentou um atestado com o CRM do médico. Pode ter ali esquemas também do atestado ser falso ou verdade? Pode. Né? A gente já enfrentou isso também, mas a gente faz a nossa parte. Tal CRM, tal carimbo ali, o médico autorizou, vamos em frente. Né? Então deixa eu fazer uma propaganda aqui então da Fit Certify 365, que é o seguinte: quando a gente disponibiliza a plataforma para as pessoas, sejam eles médicos, atletas, preparadores físicos, fisioterapeutas, o que a gente faz com os médicos, né? A gente prepara o médico do seguinte: a gente já avisa para o médico da seguinte forma: olha, você se inscreve na plataforma e nós vamos verificar o seu CRM. Tá? E não é porque eu não acredito que o médico seja, mas é exatamente pelo que você acabou de falar, Vinícius. Quantos atestados falsos, né, a gente sem saber recebeu, né? E a gente aceita porque é um atestado médico, tem um documento ali. Então, quando o médico entra na plataforma, a gente verifica se ele existe realmente, se aquele CRM está válido. A partir do momento, quando a gente emite um certificado, que na realidade não somos nós que emitimos, esse é um erro que até eu cometo muitas vezes. Quando o médico emite um certificado e a Fit Certify coloca esse certificado à disposição dos organizadores de provas, o que acontece? A gente verificou já se esse médico ele é verdadeiro ou não. E a gente também pode verificar se esse atestado foi realmente enviado pelo médico CRM tal. Por que isso? Isso dá garantia para o organizador. Né? Número 1. Número 2, esse atestado é um atestado que ele pode estar válido até por 12 meses. Então, não é só a maratona de Caiobá, não é só o triatlon de Caiobá ou a maratona de Foz. São outras provas que o atleta pode fazer. Então, a gente entrega para o organizador, né, uma informação seguinte: esse atestado é válido, foi emitido realmente por um médico com CRM XYZ. Entendeu? E aí isso vale tanto para as provas nacionais quanto para provas internacionais. Uma outra coisa também é que quando a gente faz isso, vocês obrigam as pessoas a terem um atestado e nós certificamos que os atestados são verdadeiros. Quando você vai negociar o seu valor de seguro para a sua prova, você tem mais um ponto a seu favor para discutir com a seguradora: olha, eu estou fazendo tudo isso. Perfeito.
Desculpa aqui fazer o meu Não, merchandising, mas Marcelo. é importante. Eu acho que assim, uma das coisas que é importante lembrar, né, e eu sempre uso esse exemplo, é a gente lembrar da história do cinto de segurança. Né? O cinto de segurança, quando começou, todo mundo reclamava, xingava o governo, porque isso era um absurdo, porque ele tinha que ter a liberdade dele. E aos poucos isso foi sendo instituído, incorporado, hoje ninguém nem pensa mais, isso é automático. Né? Eu acho que o SESC, nessas duas provas, acho que nas provas que ele exige, já tornou isso automático. As pessoas nem pensam, né? Elas já sabem, puxa, eu vou fazer o triatlon, eu tenho que me preparar, já vou fazer minha avaliação, está em dia porque eu sei que eu vou precisar ter um atestado. A questão da falsificação, que o Emílio mencionou, que é muito importante, ela pode vir de vários jeitos. Né? Existem, infelizmente, médicos que assinam sem fazer avaliação e aí você não tem como coibir isso. A gente tem que fazer um programa educativo de conscientização, inclusive para muitos médicos. Mas a fraude, que a gente sabe que também acontece, com uma plataforma com essa, ela é minimizada ou quase zerada. Isso também acho que é uma coisa que ajuda muito. Mas você falou em algum momento no nosso começo da conversa o outro lado, que é o lado bom, né? Você falou que você recebeu vários testemunhos de pessoas agradecendo. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso. Isso é o que massageia o ego, né, da instituição, de nós organizadores, né, Marcelo? Que realmente, né, que se fosse 1, 2, que a gente, né, passasse um e-mail para nós, um depoimento de que, puxa, graças à exigência do SESC que pediu atestado, fui no cardiologista, fui no médico e detectei que estava com problema, tive que fazer uma cirurgia e tal, e poderia, né, participar de um evento, né, dessa grandeza e nem voltar vivo de lá, enfim. Então a gente recebeu vários, assim, né? Não posso dizer exatamente quantos, né? A nossa área administrativa de controle tem isso, né? Nós temos guardado, porque é uma coisa que a gente apresenta até em reuniões do conselho do SESC para que isso se mantenha, né? Porque às vezes muda, né? Gestão, gestores, né? Dentro da nossa instituição, é normal isso, e que às vezes questionam, né? Também algum ponto, por que isso, por que tanta exigência e tal. Então a gente mostra o arquivozinho lá, né? Temos um arquivo de pessoas que realmente passaram, né, a fazer o atestado médico, né, fazer o exame, enfim, e detectaram problemas de saúde, né, que daí não foram poucos homens, não foram poucas mulheres, e o que mais assim deixa a gente assim surpreso e assim, né, por um lado muito feliz também, e que adolescentes, né, fizeram também exames e, né, pessoas de 16 anos, 17 anos, que o triatlon começa a partir dos 16, estavam com problemas, doutor Marcelo, e tiveram que daí fazer um tratamento para daí poder depois sim praticar o esporte normalmente. Então isso é o ponto assim, lamentável por um lado, né, mas muito bom, né, por outro lado, que realmente, né, através dessas ações que a gente solicita, né, faz essa solicitação, essa exigência do atestado, né, salvam vidas, né? Então isso é muito importante, né? A gente fica assim fortalecido para continuar, né? E bacana quando o Emílio fala também, né, na questão da FIT Certify, né, 365, de ter esse credenciamento dos médicos, né? Isso também é muito positivo, porque eu lembro de um simpósio que eu estive em São Paulo há uns 15, 20 anos atrás, onde eu falei, né, que tinham médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, advogados, enfim, né, que a discussão daí era essa, né? Puxa, o que o médico vai escrever dentro do atestado, né? Está apto para aquele momento, para participar naquela ocasião, está apto para atividades físicas, então até o preenchimento do atestado, os médicos às vezes ficavam em dúvidas, né? Poxa, mas de repente eu sou ortopedista, como é que eu vou? Bom, mas antes de ortopedista foi, né, conhecimento geral na medicina. O senhor pode, o seu CRM é válido, caso o senhor mande. Mas ele mesmo ficava assim com o pé atrás e dizer, pô, mas eu vou mandar, né, dar aptidão para essa pessoa, esse meu paciente, né, fazer, mas sem passar por um teste de esforço, por um cardiologista. Claro que o ideal seria, né, um médico cardiologista, enfim, para que fizesse os testes de esforço e tudo mais, né? Mas essa discussão foi boa, foi válida, e isso dá, assim, fortalece para a gente saber que tem hoje uma empresa no mercado preocupada por isso, para certificar os médicos, saber da sua origem, né, do seu CRM se é válido. Eu acredito que não era um fraude dos médicos, mas muitos atletas às vezes botavam um carimbinho, botavam um aninho diferente com a caneta, daí, né, faziam cópias e tentavam de alguma forma. E tinha médicos que, lamentavelmente, a gente sabe que aconteceu que
não chegou a fazer um exame mais aprofundado, deu o atestado, eu conheço, é meu amigo, ou foi meu paciente, ou é meu parente, e lamentavelmente, né, deu lá a aptidão para fazer o evento e de repente pode ter acontecido alguma coisa. Então isso a gente sabe que existe, tem também, né, e acho que a Fit Certify vai contribuir muito para que reduza isso. Né, e dê a segurança para os organizadores de prova, né? Poxa, que bom. Então tem lá, né? É um registro que você faz, para você também é bom profissional da área médica, né? E principalmente para nós organizadores, né? Isso é maravilhoso. Na parte operacional, porque aí você, quando você institui esse tipo de iniciativa, você precisa ter alguém ou mais de uma pessoa da tua equipe envolvida nessa questão de receber os atestados, de avaliar eles e tudo mais. Como é que é essa parte operacional dentro do SESC? Nós incomodamos muito o senhor, né, doutor Marcelo? Doutor Marcelo que, ele era contratado para o evento ali, né, Emílio? A gente contratava ele para estar sexta, sábado e domingo com a gente, né? Na maratona, no triatlo, mas 2, 3 meses antes a gente, quando pintava um atestado meio duvidoso, nós temos uma área administrativa, né? Pessoas formadas em educação física, administração de empresas também, que fazem esse controle, né, administrativo das inscrições, né? Porque nós temos várias categorias, tem a categoria comerciário, né, que é o nosso público-alvo, então se está a credencial dele válida, se trabalha a empresa do comércio mesmo, enfim, e os atestados da mesma forma, a gente analisa um por um a um. Chega, olha, né, o prazo de validade, o que diz dentro, porque às vezes pode ter lá um médico que diga, olha, está apto a fazer, né, atividade física especificamente a maratona ou especificamente a academia. Né? Também tem uns que colocam lá, às vezes, sob supervisão, fazer atividade sob supervisão, o que significa essa supervisão tal. Então nós incomodávamos muito o doutor Marcelo, né, que era o nosso médico, né, contratado, né? Até hoje ainda a gente às vezes liga para ele, o que você acha desse atestado tal? Então a gente sempre procurou ajuda nos médicos. Temos médicos do SESC também, mas às vezes o pessoal médico nosso lá, né, que é do SESMIT nosso, dos funcionários, eles ficam meio assim preocupados em, né, dar um depoimento, porque não são especialistas também em eventos esportivos, né, na cardiologia e tal. Eles são mais clínicos geral. Então é essa questão. A gente tem que ter o controle, a gente analisa atestado e devolve, está fora do prazo, não está. Né, enfim, se tem lá uma coisa que o CRM não está bem claro, né, a assinatura, tem alguma coisa que incomode, e principalmente o texto, né, o que diz o texto, o que o médico prescreve ali. Então a gente passa, né, para os cuidados de um médico, uma informação, dá uma analisada. O doutor Marcelo fez muito isso, não ganhava nada para isso, né, doutor? A gente deve essa conta para ele ainda, mas ele dava essa ajuda para a gente, às vezes devolve, pede de novo, ou pede para fazer um exame, ou esse está ok, por aí está certo. Então sempre nos preocupamos em ter um apoio médico, né, nas dúvidas que a gente tinha nos atestados. Até hoje é assim. Né? Então a gente faz ainda essa consulta para poder validar ou não o atestado médico. Mas você tem que ter alguém da tua equipe ou mais de uma pessoa mobilizada nesse processo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter uma equipe. Eu tenho lá hoje, no mínimo, né, 2 ou 3 profissionais. Até hoje eu estava conversando com uma delas, que ela está fazendo um levantamento das anamneses nossas das academias. Daí ela disse, Vinícius, vou ter que parar porque agora vai abrir as inscrições do triatlo. Né, vai abrir agora em dezembro e aí já vem atestado, então eu tenho que parar o que eu estou fazendo para fazer isso. Então vamos ajudar ela. Né? Vamos ajudar ela. Esse é o gancho que eu queria. Eu ia perguntar para você se a Fit Certify pode ajudar nesse aspecto. Não, a gente pode ajudar sim. A grande ideia aqui, Vinícius, é a seguinte: ninguém está dizendo que o pessoal que hoje faz a análise não precisa continuar vendo isso, né? Mas hoje, quando o médico ele emite o atestado para o atleta que vai participar de qualquer evento organizado pelo SESC, nós já fazemos todo esse controle para você. Nós já certificamos que o médico existe, nós certificamos que o certificado, o atestado, ele é real, e você recebe isso legível, sem nenhum problema. Então,
Eu só espero que a sua menina lá ela não fique nervosa comigo, que ela vai ter que parar de fazer uma coisa para fazer outra. A ideia é que ela continue trabalhando bem. A demanda é grande lá, né? A demanda é grande da equipe, né? A gente tem uma equipe muito boa na área do esporte também, mas na área de saúde. Mas claro que é super bem-vindo, né? E é analisado por especialistas, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso vai somar, isso vem muito ao encontro da necessidade de continuar fazendo, organizando eventos esportivos com mais segurança, né? Sem dúvida. E na realidade, Vinícius, a gente quer deixar bem claro o seguinte: a gente acredita, junto com várias outras pessoas, que o atestado ele não é um empecilho para o atleta fazer qualquer tipo de evento esportivo. Seja academia, seja triatlon, seja maratona, 5, 10, 21K. Na realidade, a gente acredita que o que a gente está fazendo é melhorar o nível de segurança da prova e fazendo com que o atleta ele faça um exame de aptidão física, na realidade ele se conheça um pouco melhor. Eu não sei se cabe aqui ou não, né, mas nós tivemos alguns exemplos de fatalidades nos últimos 6 meses que provam que as pessoas que sofreram essas fatalidades, né, poderiam ter sido salvas se tivessem feito um exame de aptidão física. Um eletro resolveria, acho que os 3 casos que a gente conhece, né, Marcelo? Sim. Um eletro poderia ter resolvido o problema deles. Um menino de 22 anos, uma moça de 38 e um empresário de 44, 45 anos, essas vidas poderiam ter sido salvas. E aí eu queria fazer um comentário que é um comentário de engenheiro, né? O que é 0,5% para você de uma prova, só 0,5% tem problema. É 100% para uma família. A pessoa que perdeu esse ente querido, para ela é 100%. Com certeza. Então você tem um problema sério. Você como organizador, você tem um problema de imagem. Eu tenho certeza que quando você sofreu essas fatalidades lá atrás, a imagem da sua prova sofreu. Então, não vou dizer que a gente vai evitar 100% dos problemas, mas você hoje se reduz essa possibilidade de problema muito. Por quê? Porque a única coisa que está pedindo é que alguém entregue para você um testado de aptidão física. E a gente tem certeza que o médico que vai emitir esse atestado, essa certidão, ele realmente é um médico que existe e que ele vai fazer os testes necessários para que você como organizador, não tenha problema e para que o atleta ele realmente, no mínimo, não tenha problema durante a prova. Né? Se ele vai terminar, não é problema do médico nem nosso, mas que ele vai correr, vai participar e vai poder voltar a fazer outras provas, essa é a nossa ideia. Exato. É isso mesmo, Emílio. Eu acho que tem que pensar na vida, né, acima de tudo, né, porque o esporte é maravilhoso, né, o esporte competitivo, o esporte sistemático, regular, né, a prática da atividade física em si, né, mas é bem isso, né. Tem pessoas e pessoas, organismos e organismos. Então, para você, como você falou, se conhecer, o que custa fazer um exame de saúde completo, né? Principalmente cardiológico, enfim. Então, poxa, acho que nós temos que batalhar por isso. Eu acho que vocês, a ideia da Fit Certify, né, 365, é maravilhoso. Eu acho que só ajuda, né, a população, os seres humanos a se encontrarem. Primeiro eu vou me conhecer, poxa. Tem gente que não gosta de praticar esporte, né? Tem gente que não gosto, eu tive uma frustração lá no passado, tal, não sei o que e tal. Mas hoje as pessoas sabem, né, que a tua longevidade depende muito do teu hábito alimentar e no combate do sedentarismo. Não precisa ser um atleta de alto nível, mas combater o sedentarismo. Mas para isso, seja a atividade que for, uma simples caminhada, eu tenho que saber se eu posso, qual é o ritmo, como é que eu faço. Né? E para isso existe a medicina. Existe a medicina, está aí para isso, está aí os profissionais de educação física, a engenharia, como você falou, né? Cada pessoa, cada profissão na sua área. Então a gente não pode negligenciar jamais. E eu sou partidário, já tive também problemas pessoais, né, cardiológicos, porque praticava esporte, fazia natação, jogava futebol de campo, né, achava que estava peso ideal, tudo, mas eu tive um princípio de infarto, tive um AVC com 37 anos. Né, um AVC não, é um princípio de infarto, é uma isquemia, né, uma isquemia lá, né, o calibrezinho da artéria fechou, senti um apertozinho na escápula aqui atrás e daqui a pouco veio aqui para frente
Poxa, eu estava no auge da minha condição física, 37, estava no auge mesmo, jogando futebol com série livre e tudo, e tive que passar. Eu estava morando numa chácara em Campina Grande, passei no Angelina Caron, a hora que eles fizeram o eletrocardiograma, falou, cara, bota esse remedinho embaixo da língua aqui, e você vai ficar na UTI hoje em observação, que você está com isquemia. O que é isquemia? Uma das artérias está fechando e tal, vamos ver. Daí, enfim, fiz cateterismo, fiquei uma semana lá no hospital e não tinha nada, estava cabeça. Tinha me separado, estava sozinho, solidão, coisa mental. Físico estava ótimo, maravilhoso, orgânico, comendo direitinho, mas mental, estava, sabe, pô, morando sozinho, com 37, tinha me separado. Tal da melancolia, né? Eu fui saber o que era e estava ali, ó. Então se veja, gente, não tem. Hoje, principalmente, né, a rotina do dia a dia de nós seres humanos, essa loucura, por mais bem fisicamente, né? Você tem o shape bonitinho, tudo malhadinho, tudo saradinho, mesmo assim a cabeça é o que rege, né? Tudo. Então você tem que estar. Fazer o check-up anual não tem jeito, né, doutor? Você tem que fazer, né? Tem que. Imagine você, aos 37, no auge da forma, nesse processo aí de melancolia, resolve participar de uma corrida para desanuviar. Nossa, e não faz o atestado, e não faz a avaliação. O que podia ter acontecido? Nossa, né? sim. Então, é importante lembrar disso. O Emílio falou do menino de Porto Alegre, né, da meia maratona, e a gente teve uma questão muito peculiar nesse menino. Né? Ele tinha feito um eletrocardiograma quando ele tinha 10 ou 11 anos de idade, que foi normal. E a família achou que ele fez uma vez, nunca mais precisa repetir. Eles falaram isso. Então, quando ele faleceu, eles fizeram um exame de necrópsia, viram que ele tinha um problema que seria detectado por um eletrocardiograma, mas que não foi quando ele tinha 10 ou 11, que ainda não tinha se manifestado. Então, isso é uma coisa que é importante para lembrar da importância da periodicidade também. Né? Isso é importante. As pessoas falam, pô, mas eu fiz ano passado, por que eu tenho que repetir? Porque as coisas podem mudar. E aí, Vinícius, com tudo isso que a gente conversou, com todas as coisas boas aí que o Emílio está contando, você acha que hoje o SESC seria beneficiado se pudesse ter uma parceria com um portal como esse, como o Fit Certify? O que você vê? Como você vê essa possibilidade? Eu vou batalhar muito lá. Eu não sou a palavra final do sistema, sabe, Emílio? Mas aquilo que eu posso dar o meu parecer técnico, né, profissional, pessoal, nossa, eu vou batalhar muito para ser parceiro, né, para que a gente entre firme nessa parceria e já no triatlon, se possível, em Caiobá agora em março, porque, poxa, né, vocês vieram para facilitar, para ajudar, para conscientizar, isso só tem a ganhar com isso, né? Então jamais a gente tem que isolar, afastar, temos que nos unir, nos juntarmos e conhecendo já você como profissional também, né, Marcelo, Emílio, daqui conhecendo e nossa, o que vocês estão assim aptos a buscarem a fazer pela população, pelas pessoas, estamos juntos. Nossa, do que depender do Marcos Vinícius dentro do SESC, nós vamos batalhar, com certeza. E você sabe que eu tive acho que uns 12 ou 13 anos com vocês, né, frente à coordenação médica, à direção médica. Nos últimos 13 eu fui para o outro lado, né? Fiz a prova. Exato. 2 vezes ia fazer esse ano e não fiz por um compromisso pessoal, mas vou estar o ano que vem lá. Então, se o Fit Certify estiver lá, vou usar o Fit Certify para a gente fazer a inscrição no SESC. Tomara que dê certo. Que legal. Puxa, para a gente vai ser um prazer, né? Como eu disse, né? Se houver essa proposta, essa possibilidade, né, de que vocês estão colocando, né? A gente leva lá para discussão com a nossa direção regional. E eu tenho certeza, né? O SESC, como eu disse, né? Ele não é uma academia de eventos esportivos só, né? Ele tem todo o lado de saúde, o lado social, então acho que tem tudo a ver. Então, Vinícius, o que a gente vê, né, nesse trabalho, não somente com o SESC, mas com os organizadores de evento em geral, é exatamente isso. É levar uma tranquilidade para você, como organizador, reduzir o risco de ter um problema o máximo que a gente puder ajudar, né? Mas não só isso. O Fit Certify tem uma missão. E a nossa missão é exatamente isso. É fazer com que as pessoas entendam a necessidade de se cuidar. Eu brinco muito com o Dr. Marcelo, né? Eu não sou um cara eu não detesto esporte, mas não sou um cara esportista, né? E o Marcelo fala para mim, andar com cachorro não é esporte. Eu falei, pô, mas é caminhada, né?
Mas assim, o que a gente quer, o que a gente tem visualizado nisso, Vinícius, é o seguinte: existem pessoas hoje que elas querem fazer o esporte, que elas precisam do esporte, como você falou, né, para evitar o sedentarismo, para melhorar. E a gente tem várias histórias de pessoas que descobriram que tem um problema e que partiram para o esporte para resolver um problema. O que a gente quer é que essa solução não se torne um problema. Então, o que a gente está pedindo para as pessoas passam meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas no TikTok todo dia, ou no Instagram. Dá para a gente 1 hora por ano, doutor Marcelo? Dá para fazer o exame? Dá. 1 hora por ano. Me dá 1 hora por ano. Faz o seu exame. Vem junto com a gente para que você possa ter uma segurança que você está bem. Entendeu? E faça isso todo ano. Nós, inclusive, podemos te lembrar de fazer o seu exame. Entendeu? Então, a nossa ideia, a nossa missão é essa: conscientização das pessoas, para que elas possam praticar o esporte que gostam, para que elas não tenham problema ou tenham o menor risco possível para fazer isso. Entendeu? É isso que a gente quer, e é isso que eu gostaria muito que você levasse para o pessoal do SESC, é exatamente isso. É ajudar que vocês continuem crescendo o número de atletas, que a prova seja cada vez mais segura e que a gente vai estar do lado de vocês, seja de uma forma ou de outra. Nossa ideia é que vocês e os seus atletas e as pessoas do SESC tenham o melhor cuidado possível. Que bacana, Emílio. Gratidão, né? A gente agradece essa possibilidade, né? E além de tudo, ainda vocês vão avisar, tá na hora de você voltar a fazer seu check-upzinho, seu tumor, que legal. Né? Você vê que coisa interessante, realmente vocês estão pegando uma coisa, né, importantíssima, né? Além de, né, fazer a mensagem, a importância de se ter, né, o seu exame periódico, anual pelo menos, né? Aqueles que tem gente que tem que fazer às vezes de 3 em 3 meses, 6 em 6, né? Pessoas que têm já alguma, de repente, comorbidade, enfim, né? Mas naturalmente que pelo menos uma vez, e ainda vocês avisam, tal, poxa, estamos juntos, temos que entrar junto firme nisso aí. O Emílio não sabe, Vinícius, e você não fala porque você é modesto, você está desse lado aí, mas a gente sabe e a gente ouve dos atletas que o triatlon do SESC é considerado o melhor evento do país, em termos de organização, de atendimento, de estrutura. Então, tomara que a gente consiga estar junto para poder melhorar ainda mais essa qualidade, poder estar prestando esse serviço aos atletas, né? E eu queria perguntar se você queria falar alguma coisa sobre o triatlon desse ano, se você quer dar um spoiler já de quando é que abre, que eu sei que está todo mundo querendo saber quando é que é o dia da inscrição, se isso já pode ser falado ou não. E aí a gente finalizar aqui com você. O que você quer falar sobre o triatlon agora? Então, Emílio, doutor Marcelo, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema de vital importância, né, dentro da vida das pessoas, das nossas organizações, do SESC Paraná, que prima muito por isso, né? Enquanto eu estiver lá, eu tenho certeza que a gente está deixando um legado, né? Daqui a pouco o ciclo da gente, né, fecha, abre outro, enfim. Deixar esse legado para o pessoal da importância disso, né? E dentro das nossas atividades diversas do esporte, né, as sistemáticas, como eu falei, os eventos pontuais, o triatlo realmente, assim, ele é um evento especial, né? Porque ele, como eu falei, das 3 modalidades esportivas, né? Então, o cara que nada, o cara que pedala, que corre, está ali podendo fazer. Hoje nós temos já há alguns anos o revezamento, né? Quem faz só uma pode, né, se juntar com mais 2 e um nada, um pedala e outro corre, enfim. Isso também o SESC pensou na questão educativa, né, de iniciação esportiva, né? Porque nós não precisávamos abrir o revezamento, porque graças a Deus as vagas preenchem, como eu disse, em 5, 10 minutos você abre, já chegou em 2 minutos a fechar, enfim, as vagas. Então elas realmente a gente tem até assim muita reclamação. Pô, mas eu estava com 10 computadores abertos e como é que eu consegui a vaga e tal? Enfim, né? Então a gente abriu a categoria revezamento para as pessoas que não são atletas assim ainda, que conseguem fazer as 3 modalidades. Então, para começar, então você que nada, vai nadar, o outro pedala, o outro corre. Então, né, educativamente, pedagogicamente, a gente abriu e tem dado certo também isso. Então é isso, né? O triatlon vem forte de novo, né? A gente já tem todas as anuências, né? Todas liberadas já. Claro que a última fica sempre para o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, porque depende daí
da avaliação do Corpo de Bombeiros final na sexta-feira, em cima das estruturas, né, que tem arquibancada, tem pódio, palanque, palco, aquelas coisas. Então isso os bombeiros realmente exigem, estão certos em fazer isso, tem que estar super seguro. Então na sexta o bombeiro dando ok, daí o Departamento de Estradas e Rodagem dá a liberação final, né? Mas já temos a anuência da Prefeitura, de todo o policiamento, o Corpo de Bombeiros da Marinha, do IAT, né, que libera a faixa de areia ali do litoral para fazer toda a movimentação de largada e chegada da natação, enfim. Então está tudo já esquematizado, gente. Deve abrir nos primeiros dias de dezembro agora, né? Eu não posso falar exatamente, não sei se é dia 5 ou 6 de dezembro, mas é na primeira semana de dezembro. Fiquem atentos no site do Sesc Paraná, né? Vocês que procuram e querem saber e buscar a sua vaga. Estamos aí também na iminência de fazer essa parceria com vocês, que será muito bem-vinda, ainda dá tempo, tenho certeza que dentro do Sesc toda a equipe, né, nossos gestores vão ver com bons olhos isso tudo, porque é mais uma segurança, né, mais uma certeza de que, poxa, né, o triatlon, além de toda a organização logística, operacional, da geografia maravilhosa que é lá o litoral, se preocupa, né, com a parte da saúde dos atletas. Isso é muito importante. Eu lembro que teve alguns anos que o Dr. Marcelo, né, ofereceu para a gente para fazer o treinamento com os nossos staffs, né, da ressuscitação ali, eu não sei como é que fala exatamente, né, fazer um massageamento tal, né, cardíaco ali, né, para poder qualquer staff nosso que tá entregando água, né, nos pontos, puxa, se Deus o livre acontecer de alguém cair ali, como proceder, como agir, né? Então isso também para nós foi maravilhoso, né? Esses momentos que a gente pôde avançar nessa coisa, né, do atendimento médico, da assistência médica ali, né, aos nossos atletas. Então isso dá mais segurança ainda para eles. Então sejam bem-vindos, né, ao nosso triatlon aí logo, né, e agora em março desse ano que vem. Maratona de Foz, a gente está em negociação ainda se vamos realizar a 16ª edição em 2026. Se não em Foz, a gente está pensando talvez até em Maringá, uma cidade plana, uma cidade bem arborizada. Parece-me que nunca teve uma maratona lá, teve já meia maratona. Então a gente está nessa tentativa de aprovação ainda da cúpula e de outras pessoas, de outros parceiros, né? Se fazemos em Foz, mantemos lá, porque Foz também está em construção da segunda pista ali entre o Trevo da Argentina e a entrada do parque. São 8 quilômetros ali que está complicado. A gente fez ano passado, em 2024, já usando 1/3 da pista, né? Normal, de uma pista normal. Então, mal passava o carro madrinha, uma ambulância, então a gente ficou muito preocupado com a segurança do atleta, então em 2025 não fizemos. Mas 2026, se tiver mais avançadas as obras, né? Dentro do parque também, eles estão fazendo obras lá de recuperação, construindo o restaurante Porto Canoas novo lá, 2 andares, enfim. Então hoje não teria como fazer lá a nossa chegada onde a gente sempre faz, né? Está tudo ocupado lá para arrumar, eles estão arrumando o estacionamento e construindo o novo restaurante lá. Mas para 2026 é bem possível. E é isso, gente, né? A gente, né, mais uma vez aqui está à disposição, né? O Sesc está de portas abertas, né? Dr. Marcelo, né? Emílio, para esse tipo de parceria, para esse tipo de conversa. Isso só interessa, tenho certeza de quem de repente nos escutar, entender o que a gente está fazendo aqui, pense que é a segurança da sua vida. Como o Emílio falou, né? Às vezes como engenheiro pensa, para a gente é 0,5% problema, mas para quem perde um familiar é 100%, passa disso, né? Todo o problema emocional, né, espiritual da pessoa humana é complicado, né? Não é só a pessoa que vai, né? É quem fica, né? Que sofre muito com isso tudo. Então, gente, consciência, vamos lá, vamos buscar primeiramente seu check-up anual, faça seus exames de saúde e aí busque sim a sua rotina, a sua prática física, cuidado com a alimentação. Esses dias a gente fez seminário também lá do Sesc, no dia da alimentação, dia 30 de setembro. A gente fez lá um seminário de alimentação. Eu sempre ficava assim, o que é mais importante? É o combate ao sedentarismo, é não ser sedentário ou é se alimentar adequadamente? Os dois andam juntos, mas sabe que o cuidado com a boca é fundamental, né? Porque, às vezes o cara é um super atleta, mas come exageradamente também, entendeu? Então tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar da atividade física, né? E acho que vocês aí, a Fit Certify 365, vem forte aí para ajudar nesses controles de saúde, de exames, né? Certificação,
parabéns. Estamos aí à disposição. Vinícius, obrigado. Eu queria só que você contasse para o Emílio, porque ele não sabe, e alguns dos nossos ouvintes aí também não, das pessoas que estão nos assistindo, quantos minutos demora para encerrar a inscrição quando abre? Olha, nós já chegamos a 2 minutos, 2 minutos, 1.500 vagas. E aí é engraçado que a gente abre a lista de espera, Emílio, abre uma lista de espera, porque daí assim, tem gente que muitas inscrições a gente devolve, porque às vezes está treinando, tem queda na bicicleta, machuca braço, ombro, clavícula, cai, vai operar, né? Ou outro problema. Tem uns que às vezes tem formatura da família, que não sabia que tinha formatura bem naquele final de semana. A gente devolve a inscrição, o valor da inscrição integral, sem problema nenhum. E aí a gente lá abre uma lista de espera. Ano passado ficou, para não falar 2.000 exato, 1.982 atletas na lista de espera. E a gente vai colocando. Então saiu um, pega a lista de espera, quem está na frente vai colocando na vez. Então, assim, se o presidente ouviu o que eu estou falando, porque o presidente já me puxou a orelha e disse assim, Guri, por que você não abre para 4.000 vagas? Se nós temos 2.000 na lista de espera, quase 2.000 inscritos, presidente, nós não temos espaço. Não dá, daí a segurança. Daí, graças a Deus, ele entende isso, né? Porque começou lá atrás com 300, né? Começamos o primeiro ano em 1989 com 300, daí chegou um bom tempo com 700, daí chegamos a 1.000, 1.200, 1.500, chegamos a 1.700, recuamos para 1.500. Né? Porque a gente tem muitos cuidados, né? Nas largadas, a gente faz a cada 4 minutos a largada com no máximo 200 atletas a cada 4 minutos. E o pessoal pergunta, como é que se faz esse controle? Nós temos 12 tipos de cores de touca, porque a gente olha as touquinhas ali, a cada 4 minutos largam, né? Em torno de 200 atletas, para saber se tem alguém infiltrado ali. Então, pela cor da touca, mas é muito pelo contorno das duas boias, né? 750 metros o percurso, então 250 a primeira boia, mais 250, então, para que não tenha muitas pessoas dando pernada e remada e braçada no contorno das boias e depois também na transição e no ciclismo, né, não formem bolos na rodovia. Né? Então a gente faz a cada 4 minutos as largadas, no máximo 200, até não larga de uma vez só, justamente pensando na segurança. E não colocamos mais porque a transição nossa, já pegamos ruas ali, né, além da praça ali central de Caiobá, 2, 3, 4 ruas ali, onde a gente já coloca todas as bikes também, enfim. Então estamos num número assim bom. Né? E o bacana de tudo isso é isso, né? A competição começa antes da prova, mesmo pelas inscrições. Né? Mas é isso. Pessoal, eu queria agradecer muito a você, Vinícius, por ter vindo aqui para contar todas essas boas histórias, falar sobre as experiências, sobre todo o sucesso que são esses eventos esportivos do SESC, que é claro, como você falou, envolve muitas pessoas, a gente não faz nada sozinho, mas eu posso dizer e eu tenho certeza que a pessoa principal que está por trás de todo esse sucesso é você. Então você ter vindo aqui nos dar contar essas histórias, nos dar o prazer de estar ouvindo você falar aqui para a gente, foi muito bom. Queria saber se o Emílio quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar essa nossa conversa hoje. Não, Vinícius, obrigado, muito obrigado mesmo. E mais do que obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter desempenhado esse papel até hoje aí na frente do SESC, de solicitar os atestados, de brigar por uma coisa que nós começamos a brigar agora, mas que você já está aí faz tempo trabalhando. Muito obrigado. Queria dizer para todo mundo que está em casa que nós estamos aqui para ajudar. Histórias como essa do Vinícius, a gente tem certeza que vão se replicar no Brasil inteiro. E que contem com a gente. A nossa ideia nossa vontade, nossa ideia, nossa missão é realmente essa: ajudar você a praticar o esporte e ter mais segurança no que você faz. E Vinícius, de novo, queria agradecer você e o pessoal do SESC pelo trabalho de vocês. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Emílio. Obrigado, doutor Marcelo. Para nós é uma honra estar aqui com vocês, né? A sumidade aqui na medicina desportiva, na medicina cardiológica, enfim. O Brasil afora, né? Eu sei que o Marcelo já levou até para fora do país aí, né? Falando do triatlon, da maratona, né? Pelo SESC. Então só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade e conte com a gente está à disposição lá, tá? Muito obrigado. Ok, pessoal. Então a gente agradece aí vocês que estavam nos assistindo e esperem que logo, logo teremos outros episódios para continuar falando sobre saúde, segurança no exercício e no esporte e a Fit Certify 365.